Dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. Apresentação: Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h42, começando mais uma edição do seu Painel do Porto, aqui pela RadioStarNewSantos.com, para todo o planeta, para todo o Brasil, é claro. Onde estivermos portos, vamos chegando e vamos levando as informações para você. Hoje, quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, deixa eu saudar um dia importante, né? Hoje é o dia do engenheiro, seja ele qual for engenheiro, seja civil, seja eletrônico, seja mecânico, não importa, mas é o dia do engenheiro. E um abraço específico e especial a todos vocês. Vale lembrar hoje também, temos uma homenagem aqui na cidade de Santos, na Associação de Engenheiros e Arquitetos, ao engenheiro Roberto Barroso Filho, que será homenageado. Ele esteve ontem conosco aqui no programa, falando bastante da construção civil, da economia local, e hoje ele será homenageado aí pela Associação de Engenheiros e Arquitetos. Um abraço também ao diretor da Associação, Marcos Storts, que esteve conosco ontem também. Quero agradecer também a lembrança e o convite, né, de ambos, tanto do Roberto como do Marcos, que nos convidarem para participar deste evento, homenagem ao engenheiro Roberto Barroso Filho. Hoje também Dia Nacional das APAES, né? Então, todas as APAES aí que têm um trabalho tão importante em escolas em todo o Brasil, e Dia Internacional para aqueles que são escaladores de montanhas, né? Dia Internacional das Montanhas em todo o Brasil. O Painel do Porto começando pela RadioStarNewSantos.com, também pelo Facebook, pelo YouTube. Você nos encontra no nosso aplicativo próprio. Já baixou? Ainda não? Vamos lá. Rapidinho, 10, 15 segundos você baixa. É de graça. E no Brasil, que é de graça, meu amigo, aproveite. Antes que eles vão baixar também, né? Mas você tem aí a possibilidade de nos ver, nos ouvir pelas maiores plataformas de rádio do planeta. Rádio.net e rádios, tudo rádios, simples rádios, onde as maiores rádios do mundo estão. Lá está a RadioStarNewSantos.com. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente vai daqui a pouco passar o nosso WhatsApp. Eu já passo agora para os nossos ouvintes. Por favor. É 13-998-05-8709, 13-998-05-8709. Maravilha, já pegando bom dia também aqui dos nossos ouvintes, o Antônio Sanches do Guarujá, dona Miriam, o senhor Roberto lá em Pitangueiras. Fizeram uma colocação que depois a gente passa, viu, Antônio? Obrigado. Mas pegar o bom dia dos nossos convidados especialistas nesta manhã de quarta-feira chuvosa em todo o litoral, e diz o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, teremos algumas melhorias de quarta para quinta-feira, até sexta, mas não comemore. Pois final de semana será chuvoso novamente, segundo o Instituto Climatempo, também uma nova frente fria chegando ao litoral. Frente fria, só explicando, não é frio, e sim chuva para todo o litoral. Bom dia, meu querido Marcos Muniz, empresário. Já chegou no ritmo de Papai Noel, viu, Virgínia? Já chegou no espírito do Papai Noel. Ho, ho, ho. E olha, lindíssimo calendário. Eu já fiquei pensando aqui, esse primeiro calendário do ano, para quem eu poderia presentear, né? Aí eu olhei para o lado direito, para o lado esquerdo, falei, não. Planejamento financeiro. O negócio é dinheiro, né? O negócio é dinheiro. Sem dinheiro não dá. Ele já esteve ele já foi chamado em Santos de tio Patinhas. Que bom. Precisamos de mais, tio Patinhas. Ele ficava com a chave do cofre, nem o prefeito abriu o cofre. O prefeito tinha que ir lá pedir para ele abrir o cofre, por isso, naquele momento. Vamos colocar aqui na câmera, aqui na minha câmera, aqui, ó. A CD coloca na deles. Eu vou tirar a luz da tela, vou colocar nessa imagem gigante aqui. Dá uma olhada, gente, ó. Imagem gigante, belíssimo calendário 2025. Eu vou até propor o seguinte, Virgínia, já ou dois, vamos colocar para sorteio dos ouvintes. A gente vai presentear um calendário que é para você usar o ano inteiro, tá? Lindíssimo aqui. Eu vou colocar agora na minha câmera aqui também, ó. Pronto, ó. Olha aí, ó. Você viu na câmera deles, agora tá vendo na minha câmera aqui. Eu vou falar uma coisa, hein, Marcos? Parabéns aí, caprichado esse calendário, um calendário muito legal, muito bacana. Deixa eu até mostrar aqui o pessoal para abrir aqui, ó. Tá? Você já tem aqui ainda dezembro deste ano, ainda tem aqui, ó. A pessoa que recebeu o calendário já pode usar. Então você tem ali toda a concepção. Aqui tem um marcador, tá vendo? Ó? Tem um marcador que você vai colocar sobre as datas e o ano inteiro vai correr. Então, e como é que é conhecido esse calendário, Marcos? É um calendário marítimo. Marítimo, né? É chamado, porque isso aí, assim, o mundo moderno, muitas pessoas ainda me pedem, porque se tem a visualização aí fácil, sim, né? E se mostra o mês anterior, e o mês atual e o mês subsequente, né? Então, acho que
bem pensado. Parabéns à equipe lá de marketing da nossa empresa parabéns, lá que ó, produziu esse material. aproveitando, inclusive, eu lembro que no ano passado, do ano passado para esse ano, foi no final do ano, eu até havia presenteado o nosso secretário, Adriano Elcátio, e ele é prova viva que ele recebeu os outros, porque quando deu entrevista a um grande jornal da cidade aqui, a foto foi tirada ao fundo, estava Joey Calendário aqui, né? Então, além disso, parabenizar o Departamento de Marketing e Criação da Emi Muniz, tem aqui as certificações, você pega aqui, inclusive, né, o acesso pela internet, telefone, o QR Code, que você vai ter as informações da Emi Muniz. Eu vou fazer o seguinte, o Papai Noel chegou, mas eu vou pegar o seguinte aqui, nosso querido Marcos Muniz, vou presentear esse primeiro calendário do ano, espero que dê sorte, para o nosso querido Maurício Franco, gestor em finanças. Muito obrigado. Vai contar dia após dia aí com a esposa, com a querida esposa. Vou colocar na minha mesa do meu trabalho diário aqui. E aí você vai contar os dias que você vai ganhar dinheiro e os dias que você vai perder dinheiro. Porque no Brasil é 1 no cravo e 2 na ferradura. Não é isso, Maurício? Exatamente. Bom dia, Edu, bom dia, Marcos, bom dia, Virgínia, bom dia aos nossos espectadores, ouvintes, enfim, todo o pessoal que acompanha a gente aí. A dona Miriam, perdão, do Guarujá, disse que agora os convidados estão mais bonitos, a câmera está bem em cima, aparece bem a cor. Olha, essa questão de mais bonito aí eu já não posso, deixa para lá, não vou comentar o que eu concordo com a dona Miriam, você não concorda, Marcos? Então, concordo. Tá certo. Dona Miriam, parabéns. Obrigado. Obrigado, parabéns pela qualidade aqui, pelo bom gosto, né? Quando o Marcos trouxe, a gente já observou isso, bom gosto de cores e tal. Vai ser muito útil para mim. Você já ganhou a canetinha também? Ó, eu ganhei a canetinha. Ganhei, tá aqui. Viu? Só veio uma canetinha, viu, Virgínia? Só uma, viu? Só veio uma. Essa uma está comigo aqui, viu? Só uma aqui, caneta. Temos um episódio de caneta já. Olha, é bem pensado, hein, Marcos? Sabe? Porque hoje a gente usa caneta mais com o uso das telas, né? O touch, que a gente costuma falar tanto do celular, ó, essa parte aqui de trás, é uma parte que vai usar aqui, ó, na tela do seu celular, do seu computador, do seu tablet. Muito bem pensado, também bem pensado pelo marketing da Emi Muniz. Antigamente, no meu tempo, era borrachinha que você fazia. Agora já estava pensando em apagar alguma coisa. Ele pediu uma ajuda dos universitários aqui. Estava pensando em apagar. Tá vendo? Não sou só eu, né? Eu estava pensando em apagar algumas figuras de Brasília com ela, mas aí não dá. Ah, tem mais presunto aí. Tem mais presente aqui. Ó. Maravilha, essa aqui é a agenda da Emi Muniz. Bonita demais, vou mostrar a minha tela. A minha tela tá chique agora, né? Você tá vendo aqui que agora tá tudo grandão aqui, né? Tá, ó, essa aqui, ó. Agora eu vou colocar na tela deles também aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha que coisa mais linda, bonita aqui demais, né? Uma agenda, inclusive, personalizada, né? Não é simples, ela é impressa aqui no material. Exatamente, ela foi prensada. Muito bonita também. Você tem algumas informações sobre o comércio internacional, né, que são usuais, de Incoterm, tipo de container, que o pessoal gosta muito, né? Eles esquecem o tamanho de um container. Vai dar uma consultada aí, né? Ninguém tem tudo de cabeça. Eu vou até fazer o seguinte, então, eu vou até abrir aqui, para poder mostrar para os nossos ouvintes. Manda um abraço também, daqui a pouco a turma lá de Itajaí está com a gente aqui, o Wellington, o pessoal lá também, o Davi no Rio de Janeiro, né, o pessoal que acompanha. Eu não soube mais da situação do Emerson, teve alguma informação do Emerson Dias, que estava internado, alguma informação atualizada? Eu não consegui atualizar a minha informação. Então, eu mandei, mas não tive. Tá aqui, ó. Olha, tradição, confiança e credibilidade. A Emi Muniz Logística é uma empresa com forte atuação em soluções de comércio exterior. Há mais de 20 anos oferecemos todos os procedimentos necessários para importação e exportação com agilidade, eficiência e segurança. Muito bonita aqui, ó, certificações, né? Muito bacana. Olha toda a visão da empresa. Que coisa mais bonita, hein? Que capricho aqui, hein, Marcos? Capricho. Justamente isso, as pessoas que muitas vezes até desconhecem, né, em relação ao que é utilizado com as medidas de containers, questão de peso, a carga máxima para cada container, isso aqui é muito útil. Não, sempre. O termo de Incoterms, ele é extremamente importante, né, para a negociação, que, infelizmente, alguns alunos saem da universidade, você não sabe o primeiro termo de Incoterms, eles não têm conhecimento. Define as responsabilidades. E a primeira capa, legal, isso também é muito bem pensado, porque apesar de a gente entrar num ano novo, sempre ficam dúvidas do que aconteceu no ano passado, e aí você fica tentando buscar as datas, e é importante ter isso aqui.
Muito bem pensado. Normalmente só se estampa a capa do ano que entra, 25. Muito bonito. Essa foto eu acho muito bacana, Marcos. Você lembra quem é que fez essa foto aqui? Foi eu. Olha, você mesmo fez a foto? Parabéns. É uma foto bonita aqui que mostra aqui ao fundo o nosso porto. E olha, tudo estilizado. Nossa! Alô, presidente Lula. O senhor que está se convalescendo, se recuperando aí no hospital, a gente costuma dizer, e o Maurício vai falar muito, que planejamento é tudo na vida, né? É tudo na então, vida. você tem que preparar não só o ano que você está, o próximo, o outro, mas não, né? Então, a gente está falando de reforma tributária, pacote, alcançar metas. A equipe do Marcos Muniz, viu, o Maurício, ela não pensou só em 2024 e 2025 que entra ano que vem, né? Olha aí, 26, 27, que é planejamento, que a pessoa já vai se planejando e vai organizando tudo na sua agenda aqui. Muito bonito isso aqui, muito bem pensado. Parabéns, Marcos. E é muito legal a gente poder perceber o capricho de uma empresa como a M Muniz, que serve aos seus clientes, aos seus parceiros, com essa capacidade, na cor, inclusive, que estampa aí a própria empresa. Parabéns, Marcos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Virgínia. Maurício aqui, todos que nos assistem, nos ouvem, né? Um bom dia a todos. É isso aí. Eu vou dar alguns destaques, depois eu vou ao primeiro intervalo e volto já com o programa na sua acepção aqui, porque várias informações para a gente discutir nesta quarta-feira. Uma delas, reforma pode levar 26% da carga tributária do setor portuário. Esse é um alerta que faz a ATP. Aí você fala do quem é a ATP? É a Associação de Terminais Portuários Privados em todo o Brasil. O Maurício vai comentar este fato também, mas tem outras informações. Porto de Santos é mais uma vez destaque na exportação de café em todo o Brasil. Atingindo um novo recorde, o país ensacou 46,4 milhões de sacas de janeiro a novembro. Portanto, ao mês passado, ainda tem mais por fazer. Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Mas depois eu vou perguntar para o Marcos. Eu gosto da atuação do ministro, mas estão pedindo a cadeira dele em Brasília. Daqui a pouco a gente vai comentar isso aqui. Primeiro era o ex-deputado aqui da Baixada, Márcio França. Tiraram ele. Entrou o Silvio Costa Filho, que, por sinal, amanhã estará em Santos, concedendo uma entrevista às 9 horas da manhã para a imprensa, junto com o presidente da Autoridade Portuária, o Anderson Pomini, na Autoridade Portuária. Mas o ministro Silvio Costa Filho declarou que, em fevereiro, estará entregando ao TCU licitação do túnel Santos-Guarujá, inclusive com os valores referenciais, a relação do custo, nesse momento, aproximada de 5 bi e 540 milhões de reais. Porto de Santos ajusta operações aí para o final do ano. Natal não, até porque ninguém é de ferro. Então, você que vem de navio para cá, vai ter que esperar. E o Marcos Muniz, com certeza, a equipe dele já está prontinha, já tem os dias para parar, sabe? Porque no Natal, né, Marcos? Teremos uma parada das operações do Porto, como também no Ano Novo. Daqui a pouco a gente explica os dias e horas que acontecerá isso no Porto de Santos. E outro destaque antes do intervalo também, citando aqui, o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina, chamou a atenção lá no Senado de todos os governantes para a situação dos portos brasileiros. Segundo ele, está classificando como colapsados os portos nacionais. O parlamentar, que foi secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, afirmou que, apesar do Brasil ter investido, mas o país precisa aumentar a sua capacidade de produção de 10 milhões a 20 milhões de toneladas ano. É o que vem crescendo por ano no Brasil, mas não tem logística suficiente para atender essa demanda. Segundo ele, os portos brasileiros vão sofrer cada vez mais, com até 60 dias de navios atracados esperando para entrar no porto. Essa é uma decisão difícil, né? Daqui a pouco o Maurício também vai comentar. Hoje, reunião Maurício Franco do Copom, a última do ano. E aí, muita gente preocupada, o Antônio do Guarujá perguntou, muita gente comentando o que vai acontecer. A gente vai a um rápido intervalo e aí o Maurício, o Marcos Muniz vão comentar a respeito disso, porque a previsão, né, nesse momento, de que nós tenhamos aí um aumento acima um pouquinho da média da taxa Selic do que vem sendo praticado por conta do momento econômico do país. Virginia, nosso primeiro intervalo aqui do Painel do Porto, pela Rádio Star News e por todas as redes sociais, com os convidados, o Marcos Muniz, empresário, e o Maurício Franco, gestor em finanças, ex-secretário de finanças do município de Santos, ao vivo conosco no estúdio aqui de Santos para todo o planeta. A gente volta já. Diga, Virginia. Participação de Edilinha Couto. Bom dia, amigos. Deixa eu mandar, então, que o Wellington já me mandou bom dia aqui de Itajaí. Ele perguntou se aqui chove. Olha, eu diria que aqui chove no bar pinga, viu? Porque, olha, não parou de chover, viu, meu querido Wellington? Ele disse que lá também chove muito. Choveu desde o final de semana em todo o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um abraço ao Valério também, segundo ele, novo companheiro de trabalho lá
do Porto de Itajaí, que está cheio, segundo ele, de terra. Essa madrugada, o canal do Porto, na verdade, o canal do Porto lá, né, Marcos? É um canal de rio, né? É o rio Itajaí-Açu. Itajaí-Açu, ele faz uma curva bem no final dele, lá e percorre todo. E a transposição dele, né, a ligação seca, bem provável que saia primeiro que a nossa, hein? O túnel de Itajaí. Pelo que a gente tem visto. Está sinalizando que já tem, acho que algo bem mais próximo da realidade de construção do que o nosso aqui, que está muito distante. Exatamente. Pelo que a gente tem de informação até do pessoal de Santa Catarina, é que o ano já vai entrar com prospecção, com licenciamentos, tudo isso sendo feito rapidamente para avançar. Lá, o túnel ligando Itajaí a Navegantes é um túnel submerso, e o nosso aqui será imerso. A gente já explicou com o Eduardo Lustosa, a gente pode até explicar depois. Rápido intervalo, a gente volta já com muitas outras informações, e falando de economia, falando de Porto, para você ao vivo. A gente volta já, não saia daí. Abraço ao Rogério Perim, também lá em São Bernardo, mandando um abraço a todos aqui e sentindo falta dos amigos na Baixada Santista. Um abraço, Rogério. A gente volta já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engeplus. Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você
Logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes Nós estamos de volta às 9h03 com o nosso painel do Porto desta quarta-feira. Saindo um pouco da informação de Porto, mas a informação geral para todos nós da Baixada Santista. Ontem o governo do estado de São Paulo confirmou o início da Operação Verão, que começa a partir da próxima semana com um reforço de 2.300 policiais militares em todo o litoral de São Paulo. PMs enviados para a Baixada Santista e também Vale do Ribeira ficarão à disposição até dia 7 de fevereiro, né? E a gente está vivendo esse momento um pouco conturbado, segurança pública, questionamentos com relação à atuação da Polícia Militar. O governador Tarcísio Gomes de Freitas tem feito meia-culpa. Eu vejo como virtude isso, o governador reconhecer. Mas precisa ser ajudado também, né? Até porque existem forças pressionando o governador, e o governador diz que ele vai fazer o melhor possível para tentar fazer com que a segurança melhore. Há um entendimento que há pontos positivos e existem pontos negativos para serem corrigidos. Só que também tem que ser analisado a situação como o policial hoje trabalha pressionado nas ruas, então é importante que nós tenhamos isso. Então, o próprio Comando-Geral da Polícia Militar declarou, né, o Comandante-Geral da Polícia Militar, que um trabalho será feito de não somente averiguação, de motivação e de correção de rota, até porque é muito fácil aplicar a culpabilidade no policial sem saber também o que o policial passa. Existem exceções em todas as regras e o policial não seria a única. Então, muita atenção, e o governador vai estimular que a Polícia Militar consiga fazer uma Operação Verão melhor do que foi a do ano passado. Marcos e Maurício, quando a gente fala em patrulhamento, policiamento é importante, até porque no setor portuário, Marcos, saiu um estudo, não sei se você viu, aumentou em mais de 120% o número de roubo de carga na Baixada Santista. E 2 pontos são cruciais, né? Que é um no Alto da Serra, ali na Curva da Onça, ali é um ponto que a polícia, inclusive, precisa atuar mais, e me surpreendeu demais. Houve um aumento muito grande, mais de 80% de roubos na Alemoa. No total, são 120% de aumento de roubos. Então, não dá para que as empresas de logística operem e trabalhem com isso, sem uma segurança própria, mas que o Estado tenha a sua obrigação também de fazer, né, Marcos? Não, sem dúvida. As empresas já têm um custo elevado com a carga tributária em si. Além disso, a preocupação com a segurança, né? Porque hoje você usa tecnologia para rastreamento, né? Então é bem assertivo, mas a segurança pública ela precisa realmente ser intensa. Mas a temeridade maior é a certeza da impunidade, né? Então o criminoso ele tenta uma vez, consegue, a polícia aprende e ele volta à cena do crime, né? Sim, então isso é muito ruim. Eu acho que não cria uma certa vontade de trabalhar do policial quando ele prende o mesmo elemento 5 vezes no mesmo dia, 2, 3 vezes por semana, o mesmo elemento. Então isso aí acho que desmotiva, a tropa, desmotiva o policial, que você tem realmente esse gargalo jurídico aí que deixa o criminoso solto. Sim. Eu acho que é a postura do Estado de trazer realmente uma segurança para a população, mas volto a falar, a certeza da impunidade, Eduardo. Você fomenta o crime. A Polícia Militar, acho que ela tem uma ação, mas assim, ela não consegue, ela está enxugando o gelo a cada momento. Exato. As empresas vêm tomando as suas precauções, né, com os seus rastreamentos, com escolta e tudo, mas não é o suficiente. Nós temos um sistema de estrada ruim, não só na sua infraestrutura, né, estrada esburacada, sem segurança, sem local apropriado para o motorista fazer o seu descanso. Né? Nós temos uma lei do motorista que está em vigor já há algum tempo. Se criou uma legislação americana com uma infraestrutura do Haiti. Então é isso que acontece hoje, Eduardo. Nós temos uma legislação extremamente rígida para o empresário, né? Sem infraestrutura nenhuma do Estado, né? Infraestrutura básica, né, de locais que o motorista parar, que hoje a lei prevê isso, né, o motorista ele precisa descansar 11 horas entre jornadas e 36 horas semanais.
Ele procura nas estradas, Eduardo, e ele não consegue um local seguro para parar. Sim. Eu não estou falando nem segurança da carga, nem segurança do caminhão, segurança dele. Né? Exato. Nós chegamos a ponto, além de ter todas as travas de equipamento, nós temos que travar o painel. Porque hoje o criminoso ele abre o caminhão, sabe para furtar o quê? O módulo. Nossa. Um módulo que custa em torno de R$20 mil. Ele quebra o caminhão todo para tirar o módulo. E aí a polícia prende, às vezes você consegue, a polícia consegue capturar, e daqui a pouco esse mesmo elemento está fazendo. Então é bem complicado agora. O cidadão, ele precisa contribuir também, fazer a sua parte. Sim. Fazer a sua parte realmente com segurança, de apoiar, eu acho que, bons policiais e penalizar os maus. Sim. Né? Tudo na vida, né? Porque temos os bons e os maus. É assim, existem pessoas que têm uma contabilidade além do normal, sim. E a gente tem a segurança do outro, né? Também você vê aqui em algumas placas, né? Faixas aqui em Santos tem muito segurança, vizinhança solidária, né? E tudo mais. Então, quando você pega toda a comunidade trabalhando juntas pelo bem maior de segurança, dá certo. Sim. A gente consegue fazer isso numa cidade, por exemplo. Eu sei que você já abordou um ponto, Maurício, justamente essa questão solidária de vizinhança, mas eu ouvi alguns empresários no final de semana comentando, e nesse meia-culpa do governador, e o governador disse o seguinte também, né? Criou-se aquela polêmica das câmeras, agora o governador que era contra virou a favor. Serão câmeras que haverá uma central dentro do Copom e do patrulhamento da Polícia Militar, que acionará até a câmera em Bluetooth num segundo passo. Primeiro ainda é acionamento do próprio policial. Depois, além desse Bluetooth, você terá por disparo. Então, terá um disparo. Claro que o bom policial, essa câmera tem que ser utilizada para ele como algo que vá dar segurança de atuação. Para o mau policial, não, né? E eu acredito sempre que a maioria passa a ser um bom profissional. E o governador, que fez minha culpa em vários aspectos, acho que é um ponto positivo do governador julgar quando está certo e quando está errado. Ele disse que conversou com o secretário de Finanças do Estado, não só investir na compra de viaturas, que é necessário, na compra de munição e armamento, na compra de coletes, na compra de investimentos de inteligência, mas na compra de incentivo à saúde do policial. O policial hoje está precisando ter, além de uma melhor remuneração, um cuidado com a sua saúde, porque tem policial que trabalha a jornada 12 por 36, ele não volta para casa. Ele vai fazer o famoso bico em algum lugar para poder sobreviver. Quando não, ele entra na operação delegada, que é algo que foi oficializado, né, Maurício? As prefeituras de Santos, por exemplo, fazem parte disso. O que é a operação delegada? É uma atividade que o policial é remunerado pelo município para, naquele período que ele não está executando o seu trabalho pela Polícia Militar, prestar serviço para o município. Mas isso tudo só coloca o policial no quê? Mais trabalho e menos descanso. Mais pressão e menos descanso. Claro que eu não vou pegar a Polícia Militar e julgar por uma atitude de um policial que jogou um cidadão pela ponte. Não. Seria eu completamente errado. Isso foi uma atitude isolada. Mas a preocupação do governador de investir o dinheiro de uma maneira mais clara e objetiva é correta, né, Maurício? É correta. É um problema que, para falar o óbvio, é extremamente complexo, né? Agora, do ponto de vista, assim, começando por falar da gestão da segurança, né? Eu também acho positivo que o governador faça uma meia-culpa em relação a isso, porque eu acho que quando foi plantadas as câmeras lá em 2020, em São Paulo, foi um avanço para a questão da segurança, né, e que foi meio que deixado de lado por conta aí do governo Tarcísio. Agora, eu acho que não basta meia-culpa, é preciso agir em relação a quem faz o dia a dia da segurança pública. Quando a gente tem alguém que faz o dia a dia de segurança pública, um secretário de segurança, que acha que no currículo do policial tem que ter no mínimo 3 homicídios, aí nós estamos dando um sinal muito ruim para a sociedade e principalmente para a corporação. O policial ele é muito estressado o tempo todo, ele trabalha sob um ambiente de estresse, né? E como é que se resolve isso? No meu ponto de vista, se resolve com investimento em tecnologia. A câmera é um exemplo disso, que você lembrou bem. A câmera ele é um instrumento, inclusive para reconhecer o bom policial. Exato. Inclusive para reconhecer o bom policial que atua. Eu vi
um episódio de uma tentativa de suborno que as câmeras gravaram. Sim. E os policiais foram devidamente reconhecidos, né, obviamente por não terem aceitado esse pedido, essa proposta. Então, assim, primeira questão da tecnologia, segundo, a questão da remuneração, que é fundamental, melhoria da remuneração, e a assistência psicológica, né, você colocou bem, não é possível que alguém esteja bem, que faça o que aquele policial fez, de jogar o rapaz pela janela, é bom, é quase como se fosse pela janela, ponte, do alto da ponte. Então, quer dizer, existe todo um trabalho para ser feito do lado do policial, e existe também um trabalho de gestão que tem que ser feito, no meu ponto de vista, no âmbito nacional. Agora o governo está discutindo com o governo federal discutindo com os governadores a PEC da segurança. Sim. Ela tem que trazer um plano nacional de segurança, né? Hoje a gente tem a criminalidade profissionalizada. Você tem PCC, você tem Comando Vermelho, você tem organizações muito bem estruturadas no país inteiro, e aliás, em alguns casos até extrapolando as fronteiras do Brasil, né? Não dá para a gente pensar numa condução e numa execução da segurança pública no país só do ponto de vista dos limites territoriais do Estado, né? Como basicamente hoje é, em termos de que a Constituição fala. Então, tem que ser dado uma geral nessa questão, tanto no que diz respeito à legislação, como no que diz respeito à atuação em relação ao policial. Sim. Como eu estava comentando, né, a questão da tecnologia, né, da remuneração, do treinamento também, do treinamento tático da atuação na rua, e também da assistência psicológica. Precisa parar com essa história de que não tem que ter psicológica, que isso é coisa de louco, de não sei o quê. Isso é um sentimento muito atrasado. O policial, como qualquer pessoa, e no caso dele, mais ainda, ele precisa de assistência psicológica, sim. Ele precisa de ter profissionais e a gente precisa largar dessa ideia antiga, ultrapassada, de que, não, eu sou forte, eu não preciso nada disso. Isso é conversa mole, especialmente por quem atua na rua, sim, armado, e que sai todo dia de casa para trabalhar, colocando sua vida em risco, sofre uma pressão psicológica muito forte. A gente precisa reconhecer isso. Isso, Marcos, que o Maurício está falando, inclusive eu vi o comandante dizendo, nós temos, para quem conhece Polícia Militar, nós temos a Rota, nós temos o Choque, mas em rodovias nós temos o TOR, que é uma tropa de elite da Polícia Rodoviária, e o comandante disse, nós precisaríamos atualizar essa tropa, e essa tropa, por exemplo, para estimular um combate ao roubo de cargas, e até ele dizia, infelizmente os empresários sofrem muito prejuízo, o país sofre muito prejuízo, então o Estado de São Paulo está redesenhando esse trabalho do TOR, que é essa ronda mais ostensiva, e aí, Marcos, você mesmo falou, efetivamente o custo operacional de uma empresa de logística hoje é muito alto, e vai ficar mais ainda. O Maurício, você vai comentar ainda que essa reforma tributária pode levar em 26% a carga tributária do setor portuário. E aí o sujeito ainda coloca um caminhão que ele investe muito dinheiro, um caminhão moderno, preparado, tem que investir no profissional que vai pilotar este caminhão, levando as cargas, trazendo as cargas, mas ele corre o risco de, como você muito bem classificou, não tem onde parar, não tem um local de descanso e tem a insegurança. Então, muitas vezes o motorista ele comunica lá à empresa que ele trabalha, dizendo, olha, avisa aí a chefia que eu prefiro não parar agora, porque esse trecho é conhecido com muitos assaltos, então eu vou tentar passar nele. É o que acontece. Não é isso, Marcos? Muito. Nós temos aí os pontos, né, de parada, né, que são obrigatórios. Os caminhões eles são parametrizados, né, no sistema que dê um horário, ele começa a dar um sinal dentro da cabine, o motorista parar. Então, deu 3 horas ou 2 horas ele precisa parar 5 minutos para tomar um café, então ele fica assim. Só que se ele não consegue um posto, o veículo avisando, alertando que ele precisa parar. Ele passa e vai parar num posto depois de 100 quilômetros, que é um posto mais seguro. Isso acontece com muita frequência, mas com muita frequência mesmo. Eduardo, a gente precisa resolver o país, né? A gente precisa resolver o país com educação, cara. A gente volta sempre no mesmo assunto. Enquanto nós não tivermos, né, boas escolas, né, tempo integral, colocando o jovem para estudar, sabe, ficar com a cabeça voltada para o ensino, nós vamos voltando sempre no mesmo assunto. E outra, sem a gente, nós vamos entrar o ano agora, 25, o empresário, o cidadão, né, o trabalhador, um senso crítico do governo e cobrar.
pelo simples fato que a gente paga muito para zero retorno. Exato. Muito pouco retorno. Um país que arrecada tanto e devolve muito pouco para a sociedade. Isso não é por falta de recursos. O Maurício, o tio Patinhas, nomeado agora, ele sabe, arrecada muito. Mas se perde no meio do caminho, Exato. todos esses recursos que são colocados, por vários fatores. Uma deficiência incrível em gestão, Você tem vários personagens hoje sugando o dinheiro do trabalhador, o dinheiro do nosso imposto. A produção do país. Que não chega na saúde, que não chega na educação, que o dinheiro vai para Brasília e não volta. Exato. Quando volta muito pouco. Então, a gente precisa rever esse país. Que país a gente quer para 25? Ou para os anos que vêm? Que país nós vamos deixar para essas gerações? Agora, tu vai se indispor em algum momento. E eu me disponho todo dia com alguém. Porque em algum momento os erros são latentes. Precisa saber da verdade. Sim. E quando a gente fala, Marcos, Maurício? Você que é especialista em finanças, e a gente passa a ter essa visão todos os dias, o Marcos tem razão, quando você pega, por exemplo, ontem o dia em Brasília, estamos chegando ao final. Hoje nós temos ontem temos a última reunião do Copom, que deve elevar a taxa de juros, a nossa taxa Selic, num percentual ainda maior. E há uma expectativa de que ela possa chegar a 12% ou até 12,25%. Porque houve uma fala do Roberto Campos Neto ontem, houve uma fala do Galípolo, e o Galípolo deixou escapar que possivelmente comece o ano com uma efetiva taxa ainda mais elevada, e aí quando o Marcos fala de um setor primordial, que é o setor logístico de exportação e importação, que movimenta o nosso PIB, basta ver a arrecadação do país através disso, pelos nossos portos. Aí você pega, por exemplo, a reforma pode levar em 26% a carga tributária do setor portuário, que é essencial, que precisa de investimento, precisa de suporte, precisa crescer, precisamos ser concorrentes. Se a gente pegar os portos brasileiros, o nosso porto mais bem colocado, que seria, vamos dizer, o Porto de Santos, está na 42ª colocação, bem distante dos primeiros 10 portos, que são chineses, são portos de primeira linha e que têm um custo operacional diferente do nosso. A gente precisa ser competitivo, não somos. Agora, ao invés, como o Marcos disse, de acharmos soluções para fortalecer o nosso comércio, a nossa indústria, primeiro que se cria uma figura nefasta, que é o empresário. Parece que no Brasil o empresário é um mal, é uma doença. Ele não pode crescer, ele não pode ter lucro. Ao contrário, ele deve ter lucro para investir mais, para contratar mais, para gerar mais receita e fazer o país andar. Agora, Maurício, 26% de carga tributária. Aí você percebe que a carga tributária do setor portuário tem cerca de 12 pontos percentuais, chegando a 26,5% de aumento. Caso aprovada de forma atual, a projeção baseada nessa estimativa dessa alíquota do IBS, e da CBS. Deixa o empresário naquela situação. Como é que eu vou ficar aumentando, que nem o Marcos, o meu frete? Ao invés de ele pensar em investir na frota, em contratar profissional, crescer a empresa, ele precisa pensar agora em aumentar frete. E outra, você não vai ter concorrência desse jeito, você vai ter empresas desistindo. Então, a previsão inicial para o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado... Já aumentou, né? Então, a previsão inicial era 26,5%. Que é o normal do produto. Nós temos uma gama de produtos da cesta básica, por exemplo, ou isento, ou com uma alíquota abaixo. Assim como a gente também os produtos do imposto do pecado, chamado oficialmente de imposto seletivo, você tem um percentual maior de uma taxação maior. Esses 26,5% me parece que só vai ser menor que o da Hungria, dos países que adotam o imposto de valor agregado, que é um valor muito alto. Mas você viu na semana passada que já há diríamos que um entendimento junto ao Senado e ao Congresso de chegar essa taxa a 28,5%? Isso, exatamente. É aí que eu queria chegar. Essas sinalizações, até porque o
o relator Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga, já fez essa sinalização de 28 e alguma coisa, mas dizendo o seguinte, que isso seria uma taxa nominal, seria uma alíquota nominal, mas que pelos próprios benefícios da implantação da reforma tributária, da implantação do IVA, esse valor acabaria ao longo do tempo diminuindo. E por que diminuindo? Porque quando você muda toda a sistemática, especialmente da arrecadação, né, deixando hoje, por exemplo, as empresas têm uma boa parte de pessoas contratadas só para entender como é que eu recolho. Isso para não falar, né, o Marcos certamente tem lá uma galera que é contadores, analistas econômicos e tal, para dizer o seguinte, eu quero saber como é que eu pago. Exato. Né? E, assim, e mesmo o sistema de arrecadação, ele é muito antigo, ele é muito ultrapassado. Então, sem dúvida que vai haver um ganho nesse sentido, que é o que a gente chama de obrigações acessórias. São obrigações que você tem para... Não basta pagar o tributo, mas como eu pago, quanto eu pago, eu tenho que ter tecnologia, expertise, pessoas para saber, do ponto de vista contábil, do ponto de vista jurídico, como é que eu recolho. E isso, quando você enxuga todo o sistema, obviamente esse custo cai. Mas é muito ruim que a gente parta de um número que está extrapolando a maior IVA do mundo, né, que seria o 28. Na verdade, o que está definido já na regra da reforma tributária é que esse limite é 26,5%, o que já é alto. Né? E alguns setores, na parte de serviços principalmente, eles estão com um aumento real em termos de tributação. Eu acho que provavelmente o setor do marco já sinaliza esse tipo de coisa. Então, é muito complicado realmente, né? E só para finalizar essa intervenção aqui, e que preocupa também é que o Congresso não tem noção de urgência, né? Porque nós estamos falando de um projeto da reforma tributária que ele vai ser implantado completamente em 2033. Exato. Nós estamos no começo do começo. Mas, na verdade, Maurício, se você me permite, esse cálculo de 2033 era quando se iniciou a aprovação da reforma tributária. Uhum. De lá para cá, hoje, essa semana mesmo, hoje em Brasília, qual é o comentário? Reunião do Copom, discussão no Senado, discussão na Câmara da reforma tributária, mas sem a presença do presidente em Brasília, aí está travada. Mas aí começa aquela situação também, cada um puxando a sardinha para a sua brasa. Vamos terminar o ano provavelmente sem um acordo definitivo sobre isso. E aí, aquilo que a gente sempre fala, as emendas vão surgir de novo. Os remendos vão ser feitos e as proposituras também. A gente vai entrar em 2025, Maurício e Marcos, sem uma definição do que vai ser a reforma tributária na acepção da palavra em 100%. Infelizmente, acho que é isso que vai acontecer mesmo. Porque está no Senado, o Senado já mexeu, como eu comentei, o relator, né, o senador Eduardo Braga, mexeu na questão do imposto seletivo, né, ele incluiu armas, munições e tal também, ou seja, qualquer mexida que tiver no Senado, e vai ter que voltar para a Câmara depois. Hoje é dia 11 de dezembro, é evidente que não vai dar tempo disso ser votado e aprovado até o final do ano. Não, ô Marcos, quando você pega a notícia, hoje o Copom, em sua última reunião de 2024, comandada ainda por Roberto Campos Neto, tem aí a taxa Selic que será divulgada a todos os brasileiros. O que se sabe é que da reunião de novembro para cá, houve uma piora significativa nos ativos brasileiros. E o Roberto Campos Neto, com toda a direção do Copom, que é muito justa nesse sentido, e tem que ser técnica, não pode ser de coração e nem política, não pode agir com política, deve abrigar aí dentro do Banco Central uma filosofia de uma dura, né, condução da economia brasileira por conta do que está acontecendo com a política econômica. A gente tem 10 estados, por exemplo, posso daqui a pouco nominá-los, que estão com alta de inflação. E uma alta de inflação que considera em vários produtos nessa cadeia do país. Quando você fala em taxa Selic, Marcos, a 12%, a 12,25%. Você sai da sua residência todo dia, né, saudável, bem, pensando na empresa prosperar. Quando você adentra na sua sala, você tem os seus custos elevados, você tem combustível elevado, você tem tudo elevado. Aí você tem que imaginar que você tem que ter lucro para manter a gestão da empresa, para poder investir, para tocar a sua vida. Como é que faz o empresário pensando mês a mês que os juros vão subindo? Falando de forma bem prática, né, Eduardo? Até falaram que a alta do dólar não impacta ninguém, até porque eu não vivo de dólar, né? Já escutamos assim, todos os produtos que você tem aqui são importados ou insumos. Então, o Brasil ainda
ele é refém, não é refém, ele tem produtos que ele não fabrica. Necessariamente ele precisa importar. Exato. E ele vai importar com o dólar e vai pagar. Isso vai voltar para o cidadão que vai na prateleira consumir qualquer um dos itens com esse valor agregado do dólar. Quando se fala da taxa Selic, só para a pessoa entender bem, alguém que vai investir, um empresário, ele tem o seu recurso, Eduardo, tá? Ele tem hoje, se ele pegar o seu valor, o valor que ele tem lá, e ele investir no banco, investir, qualquer aplicação básica, ele tem uma rentabilidade maior que a taxa Selic. Se ele vai pegar esse mesmo valor aqui e colocar num negócio, vou abrir uma loja, vou abrir uma transportadora, esse negócio precisa dar, no mínimo, a taxa Selic. Empatar. Certo? Com todo esse manicômio legal que o Maurício falou, que a gente não entende nunca e muda a todo momento. Eu durmo com a legislação, acordo com outra, certo? A toda hora a regra do jogo ela muda, né? Você fica confuso. Vale a pena realmente você pegar o seu dinheirinho e colocar no negócio, ou você manter ele aplicado com a garantia que você não vai perder? Sim. Porque com essa temeridade jurídica, você simplesmente pode perder todo o patrimônio da tua família. Sim. Então, isso deixa temerário a quem quer investir no negócio nesse país. Porque temeridade jurídica, temeridade fiscal e toda essa temeridade que nós temos de infraestrutura, ninguém quer investir, Eduardo. Isso foge o investidor. Ninguém se propõe a investir. Você não tem empresas aqui investindo em novos negócios, não. Você não gera emprego, e é isso que o país vai passar por muitos anos, né? Outros países estão vindo para o Brasil, sim. A gente observa a movimentação de países investindo, e como eu falei o Maurício no intervalo, ninguém é bonzinho nesse negócio. Eles estão investindo porque o Estado é incapaz de promover infraestrutura para escoar uma produção de exportação. Então, as empresas multinacionais, elas estão vindo investir num terminal que é próprio deles, numa linha férrea que é deles. Sim. Por quê? Eles querem a garantia daquele produto sendo escoado numa quantidade necessária, num custo necessário para o seu cliente final. É ruim. E acrescento, eu acho que quando você tem muitos benefícios fiscais, Maurício, você me corrija, você tem benefício fiscal para um setor, você tem desoneração para o outro, você tem isenções para o outro, você cria uma situação temerária para os que não conseguem se promover nesses benefícios. Então, eu sou a favor de excluir tudo e qualquer benefício fiscal. E você tem uma alíquota linear, uma alíquota baixa, onde todos paguem e paguem pouco. Sim. Você teria uma alíquota justa. Você vai nos Estados Unidos, você tem o IVA no americano. Então, hoje, o brasileiro, o comerciante, ele estoca a mercadoria e o imposto. Ele tem dinheiro dele ali, não é só mercadoria. Fica estocada. Numa fábrica, ele estoca essa mercadoria. Quando ele vende, aí ele recebe esse imposto de volta e mais o valor da mercadoria dele. Então, olha que coisa ridícula. O IVA deveria ser da forma que já que eles gostam de copiar tudo, né? Sim, copiar. Eles copiam a legislação do transporte americano com uma infraestrutura do Haiti. Eles querem fazer o 6x2, 6x1 agora, né, da legislação trabalhista, mas com uma infraestrutura de deslocamento também do Haiti. O trabalhador ele passa mais tempo no deslocamento do que propriamente no trabalho. Ele chega no trabalho estressado, Eduardo. Exato. Porque o Estado é incapaz de dar condições de deslocamento para o trabalhador. Isso é competência do Estado. Esse é um assunto que o programa vai tratar também. Eu já ouvi aí uma série de trabalhadores e pessoas que têm mandado aqui. Tem muita gente que diverge dessa questão de trabalhar 4 dias e descansar 3. Eles temem perder o seu emprego ou empresas fecharem as portas, porque está se tratando apenas de uma ponta na outra, o que seria importante a gente falar também, né? Mas, ô Maurício,
nas falas do Marcos, mas a gente pega também o seguinte, né? A inflação já estoura o teto em 10 capitais. Por exemplo, carnes dispararam 15%. E o Banco Central diz que vai ter que dar um choque na realidade econômica do Brasil deste mês em diante. Olha a perspectiva para 2025 começar. Aí o senhor Arthur Lira, que também está dando adeus, está nos últimos dias lá em Brasília, chegou a dizer o seguinte, foi uma forma equivocada a gente sentar agora para discutir isso, porque, na verdade, juntou-se a reforma tributária, arcabouço fiscal, o pacote, né, que o governo vem discutindo para economizar recursos, né, é aquela contenção de gastos, e aí muitos disseram, o governo está olhando aqui, não está olhando ali. E fica até pergunta no ar, por que nesse pacote não se inclui, por exemplo, verba parlamentar, verba de eleição? Isso não foi nem tocado, mas está se cortando na raiz lá de baixo, tá? E vai chegar a um ponto que também vai atingir o empresário de alguma forma. E aí o que acontece? A gente percebe, inclusive, que alguns agentes vão se fundindo nesse aspecto e traz para a sensação de mercado, Maurício, que a gente vai conviver com um ano longe da meta, o nível de endividamento do governo vai continuar, em que mais se pensa em cortes, eu falei da questão portuária, né? Inclusive foi levantado isso, esse aumento, né, da tributação para o setor logístico, que é primordial para o Brasil. A gente não percebe esse movimento dos nossos senadores e deputados em tentar auxiliar o governo. Cada um está puxando a sardinha para a sua brasa. Como é que a gente vai terminar o ano e iniciar, Maurício, com essas questões financeiras para entrar com uma economia mais, diríamos, mais lógica e racional? Olha, eu quero começar do final aí. Pois não. A gente tem uma situação estranha no Brasil que ela surgiu nos últimos anos e foi ficando cada vez pior e chegou no ponto de estrangular aí a questão da atuação do governo. Eu me refiro às emendas parlamentares. Emenda parlamentar você tem 3 níveis, você tem no nível federal, né, nível estadual e nível municipal. No nível federal, o último número que eu vi é de 53 bilhões. Né? Aí você elege o deputado federal para te representar, nós o elegemos para nos representar, né, na parte legislativa em Brasília, não na parte executiva. O que eu quero dizer é o seguinte, esse deputado federal, ele não tem que pegar dinheiro e ele aplicar lá. Ele não foi eleito para isso. Ele não foi eleito prefeito, ele não foi eleito governador, ele não foi eleito presidente da República. Não é para isso. E pior, quer dizer, então, o próprio conceito fica um regime. Alguém apontou isso agora, uns dias atrás, não me recordo se foi o Flávio Dino, alguém apontou alguma coisa nesse sentido, dizendo o seguinte, é uma mistura de sistema de parlamentarismo de fachada, né, porque você tem um Congresso que acaba fazendo execução de política pública via emenda. Sim. E pior, emenda que não está falando para onde vai. Exato. Aquelas emendas do orçamento secreto, aquele absurdo que foi criado do orçamento secreto que foi criado no governo Bolsonaro. Quer dizer, além de tudo, ainda tem isso. Quer dizer, além de um desvio do ponto de vista de gestão desse recurso, ainda esse valor é enorme. Então, isso aí ninguém fala. Quer dizer, algumas pessoas reclamam, né? Mas, de modo geral, é algo difícil de mexer, essa questão das emendas parlamentares, da importância dela no orçamento. Segundo, esses incentivos, o Marcos está lembrando bem, alguns setores que têm mais força, têm mais lobby, têm incentivos fiscais enormes. Exato. Enormes. Exato. Alguns segmentos da economia tem isso também não se fala em mexer. Aí qual que é o problema? O problema é eu isentar até 5 mil quem ganha imposto de renda. Esse é o problema. Esse é o problema. Não, então, de novo, ainda em relação ao que o Marcos falou, o Brasil é um país rico. Sim. Injusto e desigual, mas rico. Sim. Não distribui de forma igualitária. Não distribui de forma igualitária. Você foi feliz, Maurício. Ô Marcos, o setor automotivo levanta a bandeira, faz um barulhinho, diz que está chateado, bate na mesa, e aparece incentivo e o governo para. O setor logístico, que é tão produtivo, ou muito mais produtivo que o setor automotivo, vamos ser sinceros, não vive de lobby, vive do seu trabalho diário. O Maurício foi felicíssimo. O setor automotivo balança lá o rabinho, como diria o cachorro, né? E aparece lá um incentivo para esse setor. O setor logístico, não. Pelo contrário, vocês são taxados, subtaxados, e com essa proposta de se aumentar essa tributação do setor logístico, como disse o Maurício. E aí você pega o senhor Arthur Lira, que ainda disse ontem,
uma mão cara deslavada, com todo respeito que ele me mereça, que tem assuntos mais importantes para tratar do que somente pensar em setores da economia. Ele disse setores pontuais. E ainda diz o seguinte, é que BPC, abono e salário mínimo são polêmicos e que o governo tem que ter votos para tratar desse assunto. Ora, não são assuntos polêmicos, são assuntos necessários ser tratados. Até porque, Marcos, você tem funcionário, não tem nessa empresa? Muitos. Você não paga para eles lá salário, 13º, se faz hora extra, plano de saúde, incentivo na tipo de refeição, tipo de alimentação, plano odontológico, transporte, plano de saúde, plano odontológico, são inúmeras. Quem que paga isso para a Imuniz Logística? Vocês mesmos. Nós mesmos. Com a produção da empresa. Exatamente. Agora, o senhor Arthur Lira, ele diz que esses aspectos que envolvem a economia de empresa, de mercado, são secundários. Ora, que país ele vive? Que mundo ele vive? Um mundo fora do nosso aqui, né? Da realidade aqui dos fatos. Eu escutei aqui uma matéria em Santos, que a cidade de Santos era mais segura, né? Uma das mais seguras. Eu acho que esse ser humano ele não andou aqui na cidade de Santos. Não andou, não circulou aqui, fora umas 7 horas da noite, você escuta inúmeras. A população nem faz boletim de ocorrência mais. Porque é bem provável que o criminoso saia primeiro que eles. A população fica desalentada, né? Exatamente. Então, essa turma ela vive num mundo, né, de helicóptero para lá, jantares. Quando eles vão visitar algum bairro, o pessoal da frente de trabalho já vai na frente, dando uma pintada no meio-fio, limpando tudo. Né? Os bajuladores vão do lado. Então, esse aí é o cenário que eles têm de um bairro. Vamos trazer para cá. Né? Agora, a nossa atividade, eu falo para eles lá, quando a gente tem umas reuniões, nós somos um paquiderme adormecido. Porque nós somos fortes, né? E nós aceitamos tudo, Eduardo. Não aceitando. Sim. Porque a gente fica muito envolvido no Tem nosso que mudar dia a dia isso, de trabalho. Temos que mudar isso. Nós ficamos envolvidos no nosso dia a dia. Então, assim, a gente tem muitas prerrogativas dentro de uma empresa. Sim. E não se preocupamos, às vezes, com o que é principal. Né? Como é que o governo vai conduzir a sua política ou de infraestrutura, sua política legal, para que a gente consiga conduzir o nosso negócio com mais assertividade. Sim. Né? Sim. Essa legislação que foi colocada do 6x1, 6x2, eles pegaram da Finlândia ou da Noruega. Lá na Noruega, Suécia, eles trabalham 4 horas e ficam 3 em casa. Terráqueo, olha as condições de infraestrutura da Suécia e olha as nossas aqui. Olha a cultura que eles têm e olha a nossa. Então, assim, são parâmetros que essa turminha vai viajar para o exterior e acha que tudo que pode ser aplicado lá se aplica aqui num país tupiniquim que falta tudo. Falta tudo nesse país. Em algum momento, a gente preferiu fazer Copa do Mundo a fazer hospitais. E hoje você sofre nos hospitais. Sem dúvida. Não é verdade? Exato. Então, porque daqui a pouco, sabe o que é carnaval? Enquanto isso, o brasileiro samba. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos no intervalo, na volta a gente vai falar de coisa boa, viu, Maurício e o Marcos também. Vamos falar, o Marcos, inclusive, que é um incentivador disso. Quando a gente fala a questão portuária, São Vicente pode ser uma realidade. E outra questão, né? O Marcos estava com a gente nesse dia. Vamos ver se a gente convida, agora eleito, né? De novo prefeito de Praia Grande, ele vem com um projeto que é o Litoral Plaza Port, que ele esteve com o ministro Silvio Costa Filho. Eu acompanhei a entrevista na íntegra. Vamos tentar trazer aqui. Veio o Maurício, veio. Acho que tem todas as condições técnicas e logística para dar certo. E mais. Eu gosto muito da postura por enquanto, deputado federal, a partir de 1º de janeiro, volta a ser prefeito. E o Marcos lembra, esteve conosco, foi um belíssimo programa, muito elogiado, né? E ele dizia da união de esforços, Maurício, da Baixada Santista, todos os prefeitos. Ninguém é melhor que ninguém, precisamos... Mas ele declarou o seguinte: São Vicente precisa entrar na poligonal, Praia Grande precisa entrar nesse novo, quem sabe, caminho com um terminal para passageiros, que será fantástico. Ele levou debaixo dos 2 braços, ele levou o projeto Andaraguá, mostrou para o ministro falou, eu não tinha conhecimento na íntegra disso, que é um projeto que tem o CEO, é o André Ursini. Quem sabe agora, com a força de um político que tem vontade
e se juntarmos com os deputados federais da região, estaduais, possamos ter um Porto de Santos efetivamente mais forte, uma poligonal se espalhando pela região até a área continental de Santos, como a área continental de São Vicente. Como a gente pode pensar que Praia Grande tem mar, tem possibilidades, pode acrescentar a isso também. Então a gente vai ao rápido intervalo, vamos tomar aquele café, né? E lembrando, a dona Marisa do Marapé, a dona Cláudia do Embaré, o Rui, né? O Rui está me perguntando de futebol. O Rui, hoje eu não falo de futebol, viu? Ele está perguntando se o Santos já contratou treinador e 10 jogadores, que ele disse que vai mudar o time inteiro. Olha, não contratou técnico nem jogadores. Há uma previsão, né? Tem lá um técnico argentino que está na alça de mira, que eu já citei aqui, o Gustavo, né? Técnico do Vélez, mas se não der, vai tentar outro. E jogadores, admito a você que você perguntou, é verdade que o Santos fez proposta para o Dudu? Comenta-se que sim. Fez proposta para o Gabigol? Comenta-se que sim. O presidente Marcelo Teixeira está sofrendo de algum problema? Não sei, mas eu não faria. Mas a gente fica para outro dia com o Sport News. A gente teve sexta-feira com a participação do José Caril, lá de São Paulo, ao vivo com a gente também. Rápido intervalo, eu volto já para falar desses e outros assuntos. E também quero o comentário do Marcos sobre o senador Beto Martins, que falou que os portos brasileiros estão colapsados e vai ficar pior. Segundo ele, a logística não consegue trabalhar melhor. Eles estão, adianta apontar o dedo na cara do empresário. O governo tem que apontar o dedo na sua própria cara, investir em acessos aos portos, rodovias e segurança. O senador Beto Martins, acho que tocou o dedo na ferida, ele que é do PL de Santa Catarina. A gente vai ao intervalo, o Maurício vai falar dessa questão de recursos que os municípios podem ter, né, com novas áreas produtivas, né, que é tão importante vislumbrar. Até porque o prefeito assume a cadeira, aqueles que foram eleitos ou reeleitos, pensando o seguinte: qual vai ser o din-din do meu município desse ano para o próximo? Porque quem assume agora não vai mudar nada, né, Maurício? Que o orçamento foi votado no ano que passou. Exatamente. Então, ele herda aquele orçamento, seja o que foi reeleito ou o que foi eleito. Agora, se ele trabalhar melhor e tiver condições, para 2026, aí o orçamento parte da sua administração. Não é isso, Maurício? É isso aí. Quem foi reeleito, ele trabalha com seu próprio orçamento. Exato. Né? Mas quem foi eleito, não ele vai herdar. Ele vai herdar, assim como quando ele acabar esse mandato, ele vai preparar o primeiro ano do outro, do sucessor dele, em termos de orçamento. E aí, né? quando você assume quando você assume uma secretaria, vê o Marcos de Finanças, aí você chama todo mundo, você assumiu o primeiro dia que ele assume, aí diz assim: quanto o município arrecada? Aí vem aquele calhamaço assim, aí põe aqui assim. Aí ele fala: agora me traga as despesas. Aí vem 5 funcionários, um pondo pilha atrás do outro. E aí você tem que organizar essa questão financeira. Eu vou rápido intervalo, mandando um abraço também. Alô, o Wellington, é o Marcão, Luiz, é o Pereira da Parada, não conheço aí. Pessoal de Itajaí dizendo: Eduardo, é o seguinte, o nosso porto vai crescer, vão ser colocados mais berços de atracação, o grupo JBL vai investir em rodovias e mais. Preste atenção, Eduardo, não sei como é o sistema de vocês, eu explico já, o Marcos explica melhor. Aqui há uma discussão entre a Prefeitura de Itajaí e Navegantes com o governo. Aqui à frente é o seguinte: porto municipalizado, continue assim, e não federal. Não sei como é o de vocês, acho que não é estadual, é federal. O Marcos na volta explica. E daqui a pouco a gente vai falar: parabéns para vocês. E segundo ele diz o seguinte: a gente vai inaugurar o nosso túnel, explica para vocês como faz. Tá engraçadinho o Wellington lá, viu? A gente volta já depois do café.
Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engeplus.com. Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar. Essa você... E acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M Muniz. Vamos lá, vamos voltar aqui. Já estamos de volta às 9h51 com o painel do Porto desta quarta-feira, hoje, né, dia do engenheiro. Um abraço especial aos engenheiros aí também. Estamos com o patrocínio de Soluções para o Comércio Exterior há mais de 25 anos já, trazendo soluções para o seu comércio exterior. Na logística, você não perca tempo. Vai direto, ó. Inclusive, lembrando, né? Em Muniz, logística que tem todo um trabalho presenciado aqui com essa sujeira. A gente fala em todas as certificações que a Muniz tem comprovam um trabalho de muitos anos de procurar atender tudo que o mercado pede e atender o cliente, né? Que é na hora da importação, na hora da exportação. Então, isso tem um custo que as pessoas entendam, né? Então, uma empresa deve ser prestigiada pelo seu envolvimento, pela sua maneira de enxergar o futuro e avaliar. Eu tenho visto até muitos caminhões, né, Virginia? A gente tem brincado que eu ando com um radar ou o radar deles na... Tenho visto muitos caminhões da Muniz, uma frota renovada, uma frota moderna, ágil para atender. Mas isso tem um custo, Brasil. Tem um custo operacional, que é o custo do quê? Do empresário, que você falou agora há pouco. Eu estou citando isso porque o William está falando lá aqui de Fortaleza. Alô, William, um abraço para você. Ele diz que várias empresas do setor logístico de Fortaleza fecharam as portas. Porque o erro primordial dos empresários, sabe qual foi, Marcos e Maurício? Foi o seguinte: acreditar no governo local, estadual e federal e ir aos bancos. Ir a banco pedir empréstimo foi falência de 60% de empresas logísticas. Como disse o Marcos, ele disse que o senhor Marcos comentou muito bem, né? Se o empresário investir o que ele tem de capital no mercado para ganhar, ele fica sem trabalhar e vive com a sua família com dignidade. Se ele for buscar recursos no setor financeiro, ele quebra, a não ser que ele tenha muito lastro para esticar os braços. Não, com toda a razão. É o William de Fortaleza. São diversas temeridades que temos aí no nosso dia a dia,
né? O grande problema não é pagar o imposto, né? O grande problema são como pagar esse imposto, que aí você tem as prerrogativas que o Maurício falou muito bem, que muda a cada momento, o temporal dele, e o principal, existe agora, né, você fala em tributos, né? Tributo, o que envolve? São taxas, contribuições e impostos. Exato. Tá? O imposto eu acho bem salutar. Você tem lá um percentual. Né? Em alguns momentos você pode recuperar esse imposto. Agora a taxa é fixa, independente do tamanho da empresa. Por exemplo, eu pago uma taxa fixa de R$12 mil, 12 mil, para atuar num segmento, como você viu das certificações, para mim ter uma licença. Por exemplo, só para ter licença. Eu tendo ou não tendo o transporte desse segmento, eu pago. Isso aí ele entra tudo como um custo na minha empresa. Então, são muita taxa. Por exemplo, eu transporto carga química perigosa. A cada município que eu vou cruzar, é uma legislação. Aí ele te cobra uma taxa para você trafegar naquela região. Pois não. Então, o manicômio que se cria legal para que você consiga conduzir uma empresa. Agora você tem mais a temeridade dessa lei do motorista. Porque o motorista vem descendo a Serra de Santos. Vamos fazer um cenário aqui. Aí tem isso aqui todo dia acontece. Congestionamento em função da incapacidade do Estado de se criar mais rodovias para a Baixada. Ele fica 5, 6 horas lá parado. Ele estoura a sua hora de trabalho parado no congestionamento. E eu não tenho como mandar um helicóptero lá e tirar isso e colocar um... E como que a justiça enxerga isso? O que ela vai falar? Boa pergunta. O empresário, ele sacrifica o motorista, deixa ele trabalhando 24 horas, sem parar, sem descanso. É isso que a justiça faz. Na verdade, não é isso. Não é esse o fato. Tá? Então, quem vive no dia a dia sabe da realidade. E é isso que acontece. Agora, o cara no seu escritório, nos seus gabinetes, com ar-condicionado, pessoas até que colocam a sua capinha. Que é muito fácil você criar um gabinete. Exatamente. Então, você coloca algumas leis, o nosso legislativo é ridículo. Ridículo. É um grande manicômio de interesse. Então, nada se sai de lá sem ter o interesse de um ou de outro. Nada é para a sociedade de forma. Você está vendo essa questão da legislação do IVA? Isso já foi e voltou umas 50 mil vezes. Sim. Cada hora, cada um colocou projeção de aumento. O início foi a construção, a essência da lei, às vezes ela é boa. Mas no caminho, cada um vai colocando o seu pender no vai carro. agregando o seu entendimento. Aí se constrói esse Frankenstein que se tem legal aqui. E aí a gente vai ter a situação agora. Para voltar aqui, Maurício, e também Marcos, né, dando essas questões locais, vamos lá. A poligonal é uma realidade, me parece, e fico temerário com essa notícia que vem de Brasília, espero que ela não se confirme, do ministro Costa Filho sendo substituído, mas a gente sabe que há em curso uma possibilidade de reforma ministerial, e eu vou citar aqui, o Fernando Haddad deve permanecer, pelo que eu ouvi, mas a Simone Tebet não me parece que vai permanecer. Acho que até a feitura do livro dela dá meio que o seguinte, vou seguir a minha vida. E pelo menos mais uns 2 ou 3 ministros têm ali a cabeça colocada a prêmio. E o ministro Costa Filho tem sido entusiasta da Baixada, tanto que amanhã estará em Santos, na autoridade portuária, dando entrevista às 9 horas da manhã, falando a respeito de vários assuntos, como o túnel, né, Santos Guarujá, que em fevereiro será entregue o material todo ao TCU, né, o Maurício, Tribunal de Contas da União, com os valores, com tudo aquilo que tem que ser aplicado para a feitura, o próprio Estado, o Tribunal de Contas do Estado, também na sua parte, claramente entregando, o governador cobrando todos os licenciamentos ambientais da CETESB, porque o IBAMA é mais fácil. A gente sabe que o IBAMA é mais fácil, a CETESB é mais rigorosa nesse sentido. Mas, Marcos, a gente tem a poligonal, quando se fala em poligonal, São Vicente era continental. A gente pode produzir uma poligonal também para Santos, também, para a continental, que está lá amarrada. Pode ser utilizada? Também pode. Mas
quando a gente vai falar a respeito disso, surgiu um novo efeito, que é o efeito Praia Grande. E aí não seria para carga, seria para terminal. Só que aí eu vi muitos empresários da área de logística sorrindo, achando interessante, boa ideia. Por quê? Porque, preste atenção, eu já ouvi, não foi autorizado, quando não sou autorizado, não vou citar o nome, especialista, tá? Esteve aqui, quero tentar convencê-lo a vir e falar, acho uma loucura mudar o terminal de Outeirinhos para o Valongo com prejuízo para o porto, na sua essência, que é carga. Eles entendem que não deveria. Ele falou, deveríamos ter pensado isso há 30 anos atrás, não ali onde está e nem onde querem colocar. Visão deles, respeito a qualquer outra visão de especialistas que são. Mas Praia Grande quer fazer esse litoral Plaza Porte, me parece que pela nomenclatura teria um grupo empresarial também atrás para investir, muito fácil, mas surgiu mais um ingrediente também, Marcos e Maurício. O governador está entusiasmado com o novo projeto, que é o projeto para um terminal de passageiros em Ilhabela. Um projeto maior que até o de Praia Grande. Aí, Maurício, financeiramente é arrecadação, financeiramente é viável. O Marcos vai falar da questão que ele entende muito bem dessa área de logística, mas é chegada a hora de tirar só o foco de um único local, que não só falar apenas em tentar resolver Santos, mas ampliar isso. Olha, eu não, assim, nesses anos, inclusive os anos que eu atuei na prefeitura, eu vi com frequência assim, questionamentos sobre assim, o gigantismo do Porto de Santos, iniciativas não só regionais aqui no estado de São Paulo, mas de outras regiões do país, querendo aumentar a participação aí no comércio portuário e tal, de modo geral. Não é uma coisa fácil de fazer, de maneira alguma. Agora, eu acho que a gente tem que ter algumas discussões, né? Essa discussão do terminal de passageiros, o que eu já ouvi, e o Marcos tem condições de dizer isso melhor do que eu, muito melhor do que eu, porque ele é um especialista na questão do porto, da dificuldade da própria infraestrutura atual do Valongo, de receber esse movimento todo. Por mais que você possa elogiar a iniciativa no sentido da movimentação do centro, do renascimento do centro e tal, e que seria incrementado com a transferência do terminal de passageiros para lá, a questão é assim, você tem que ter uma infra necessária para isso, porque nós estamos falando de milhares de pessoas no auge da temporada, né? Então, eu acho que essa é uma... Semana foi um colapso que aconteceu aqui sábado, mundo, com falta de local para estacionamento, falta de sanidade, onde está. Exatamente. E de repente se levar para um lugar que está com uma infraestrutura ainda não pronta, né? Porque o projeto do Valongo, a recuperação dos portos exatamente. Eu imagino o seguinte: hoje nós estamos, acho que só os armazéns 3 e 4 que estão aqui, né? Do 1 ao 8, do 1 ao 2 e depois do 5 em diante, ainda é o trabalho a ser feito onde, pelo menos até onde eu sei, melhoraria essa infra e permitiria essa transferência. Mas você tem um casamento de prazos nessa iniciativa. Mas me causa uma certa espécie, né? Eu gostaria de conversar, por exemplo, com os secretários aqui, né? O Glaucus Farinello, o próprio secretário de gestão, o Fábio Ferraz, o entender, né, que a gente está falando em investimento, a gente está falando em economia mais forte, mas vamos lá, Marcos. Vamos entender isso. Como o Maurício citou, eu convidei a Virgínia na sexta-feira para conhecer o Parque Valongo, e a gente entende que o investimento foi feito ali, mas de prático a gente não percebe que aquilo vai ser benéfico. Vou ser muito justo e sincero, na minha humilde opinião. Aí, criticar, como algumas pessoas estão criticando o dono da roda gigante, ele está certo. A roda está lá e ninguém usando. Aí você anda um pouquinho mais para frente, como disse o Maurício, você tem uma série de armazéns abandonados. Mas aí, quando você vai colocar um terminal de passageiros ali, vamos lembrar aqui, duas situações. Mandar um abraço ao nosso querido Geraldinho Perotti. Quer convidá-lo para vir aqui. Faz tempo que eu não dou um abraço, Geraldo, sempre uma figura simpática. Uma empresa de muitos anos terá que deixar aquela região ali. Aquele bairro ali é Valongo, já ali onde está? Valongo. Vai ter que deixar se já não deixou. Está deixando ali aquela região. Não, ele acho que continua com uma das empresas, mas você não pode entrar com carreta para abastecer, né? Como é que abastece navio? Entrada de caminhão ali naquela região. Como é que abastece navio, Marcos? É com charrete? Nem telepatia, né? É com caminhão. Com caminhão. Como Supermercado? Com caminhão. Então, assim, você não criou uma infraestrutura... Outra coisa, quando as pessoas embarcam em navio, elas vão de jegue.
Elas são de ônibus ou de van. Exatamente. Ou até veículos menores. Então precisa de acesso. Não, fornecimento do navio. O próprio fornecimento do navio. Né? O navio atraca, primeiro vai consumo de bordo para ele, você tem que abastecer o navio com água, com alimento, com tudo isso. Isso não estou falando só do... Um navio que nós tivemos no sábado, eram 6 mil passageiros. Foi um transtorno lamentável que passou o porto. Eu tive aqui mais de 100 reclamações. Eu fico feliz de terem achado a rádio. E a gente registrou, que está registrando todo dia. Desde sábado que eu entrei aqui na programação 24 horas da rádio, levando na segunda, na terça e hoje. Então precisa sanar isso. Agora, me parece que é muito simplório dizer, ó, eu pego o terminal aqui de Outeirinhos e levo para o Valongo. Não. Aí outra questão. Vamos lá. A gente está ceifando aquela região de empreendimentos para isso. Só que você está falando de levar construção civil para lá, prédios. Então, você vai minar, vai matar áreas que você poderia ter. Estacionamento para o terminal. Empresas que seriam fornecedoras para o terminal. Você não vai poder ter mais. Eduardo, Brasília é uma cidade estruturada, Curitiba. Sim. Você vai colocar um terminal de passageiro ali, primeiro você está numa área totalmente fora do contexto. Você tem um terminal de químico na frente, você tem do lado 2 terminais, um de container, né? Navio trafegando a toda hora, a todo momento ali. Então, você vai colocar... Você está falando ali de 4 berços de atracação. Você multiplica 4 por 4 mil. São quantos passageiros? 16 mil. Nossa, exato. 16 mil pessoas, fora a tripulação. Aquela região não tem condições para nada. Houve assim uma intenção de... vamos inaugurar o Parque Valongo. Inauguraram. Aí, como assim a roda gigante, como você está falando muito bem... O uso dela foi tão... O empresário vai retirar. Agora o VLT. Esse VLT fase 2 aí, que eu chamo de trem fantasma, nós não temos como retirar. Sabe o que vai acontecer? Vai ser subsidiado pelo município. Isso quer dizer que nós vamos tirar dinheiro da saúde, do transporte, da educação, para enfiar no transporte que colocaram na garganta abaixo do Santista. Né? Porque o deslocamento, a mobilidade das regiões, das cidades próximas, era mais importante do que um VLT que leva de nenhum lugar para lugar nenhum. Aquela região do Valongo, se tivesse que fazer alguma coisa planejada, seria uma zona hoteleira. Uma área hoteleira, porque o Santos tem uma deficiência, um déficit gigante. Maurício, está dizendo o Marcos, você pegar o Parque Valongo, vamos lá, restaurantes, churrascarias, lojas fininhas da cidade de Santos, atrativos comerciais, lucrativos para o empresário, para a cidade e voltado para aquele segmento. Agora não é isso. E aí, a Virgínia me perguntou, como é que a gente atravessa pela... Eu falei, olha, tem essa passarela aqui. A única passarela que foi inaugurada, na inauguração, o elevador não funcionou. E aquela passarela foi criada para quem vai fazer o deslocamento ali para o bairro do Guarujá. Sim, de Carvalho. Então estão utilizando isso aí, obviamente estão fazendo uma nova passarela. Segundo o Wagner, estão fazendo uma nova passarela. A nova está sendo potenciada, é interessante isso acontecer, porém não sana todos os problemas. Criem a infraestrutura e depois inaugure. Agora, vamos lá, Marcos. Porque é feio para o Santista o passageiro vir aqui. Então, vamos lá. Ele vai sair com que imagem da nossa cidade? Então, vamos lá. Mas aí que você tocou no assunto e fala de investimento. Vamos pegar, então, esse exemplo. Aí, quando a gente fala em Litoral Plaza Porte em Praia Grande, perguntou o ministro ao deputado, futuro prefeito de Praia Grande, como é que serão os acessos? Ele apresentou um projeto. Eu não sei se foi executivo ou projeto inicial. Deve ser o inicial. Você vai ter os acessos. Mas é uma área de preservação. Mas toda área de preservação tem a sua entrada e tem a sua saída. E ali existe, bem ao lado, a Fortaleza Itaipu. Você pode até fazer alguma coisa por ali ou pelo outro lado. Tá? E se outros países fazem áreas como essa, não seria improvável nós podemos fazer. Quando você fala em Valongo, eu não vejo ali, eu não vislumbro, ô Marcos, onde é que tem área de ampliação para entrada e sair se não consegue fazer uma estrada para ampliar a entrada e saída de quem vem do Planalto, caminhões para o Porto de Santos? Nós temos um único acesso para o Porto de Santos, para Alemoa, que é aquele viaduto. Aquele viaduto tem quase 20 anos. Acabou, só tem ele. Então, todo dia, se você passar por lá, você tem congestionamento de caminhão. Então, é ridículo se falar em aumentar algo aqui dentro do Porto de Santos,
sem você melhorar os acessos. Você vai colapsar de vez. O presidente da autoridade portuária foi assertivo. Nós não vamos liberar o STS 10, que é o terminal aí que está sendo provavelmente sendo licitado, sem você ter definitivamente os acessos. Exato. Então você cria a infraestrutura para depois você inaugurar. A Prefeitura de Santos primeiro inaugura. Depois vamos buscar a infraestrutura. Saber esse organograma, como é que vai Foi ficar. isso que aconteceu com o Parque Balongo. Agora, uma outra questão, Marcos. Eu citei desse aí, a gente vai avançar, vamos ver se a gente consegue trazer, a Virgínia vai ficar com 5 meses, trazer ou que seja online, a gente consegue fazer online também com o prefeito Roberto Mourão, mas a gente tem aí o STS 33, foi anunciado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, o município afirmou que a área não poderá ser mais usada em arrendamento para atividade portuária, e sim que é uma área para habitação popular. Para quem não sabe, o STS 33 é ocupado pela Transbrasa do bairro do Jabaquara, lá atrás, onde tem o CT do Santos, a Santa Casa, lá atrás. Ô Maurício, quando a prefeitura ela é numa área que não é dela, é uma área da União, uma área federal, mas ela tem todo um interesse que essa área seja produtiva para o município, né? Uma empresa que atuava ali na área portuária, a área de logística, vai deixar de atuar. Então, esse leilão deve acontecer, mas é um leilão, na verdade, apenas para tirar o operador que está ali para alguém ocupar, para que seja feito ali. Como é que fica a questão financeira para o município? Você deixa de ter uma empresa que opera logística ali e para habitação. Só um detalhe, né? Essa área é uma área que ela começa no Marapé e avança, né? No sentido do porto. E é uma área que ela pertence ao SPU. Né? Então, eu imagino que esse processo todo é feito pela União via SPU. Né? Tem que ver como é que está a situação da área hoje diante da prefeitura. Eu, sinceramente, não sei como é que está essa questão, que tipo de... se há o recolhimento normal ou não, porque o IPTU você cobra sobre o que é a área privada, né? E não no caso de área de união, ao pagamento do laudeme, esse tipo de coisa e tal, mas que, obviamente, não é um tributo... obviamente, a empresa que lá ocupa a Transbrasa paga lá para a União a ocupação daquela área. Exatamente. Obviamente. Mas Marcos. A área do SPU, que foi concedida a atividade portuária, como a poligonal, ela passa a pertencer à atividade portuária, à autoridade portuária. Naquele momento, ele faz os arrendamentos. E no arrendamento, você tem lá os arrendamentos, como aconteceu alguns aqui, há 25 anos, 30 anos. E aí, aquela empresa que vai ocupar aquela área, ela tem o seu investimento pelo temporal que ela vai ficar naquele local. Então, essa área é uma área federal. E no arrendamento, existem as regras de qual imposto você vai pagar. Né? O IPTU nunca foi colocado. Então, quando você vai arrendar algo, que são de milhões, você não encaixou esse imposto, porque no edital não constava isso. Não havia a previsão do município. A previsibilidade disso. Pois não. Então, você entrou numa regra que foi seguida no edital. No meio da regra, alguém quer tupinicar ela, dizendo que agora você precisa pagar IPTU. Está errado. Se a regra do jogo era outra... Então, o problema nosso é essa temeridade que se existe na nossa... até mesmo nesses editais de licitações que existem, nos arrendamentos que vão surgir, a temeridade, todo mundo fica muito preocupado. Pô, eu vou entrar numa licitação, num arrendamento desse, muda a política, pode mudar a regra e... Né? Mas ao mesmo tempo... É o que aconteceu, só para complementar em relação ao que o Marcos está falando, houve uma ação da Petrobras em relação à questão do IPTU lá do ano 2000. Passaram-se, acho que 18 anos, se não me falha a memória, a prefeitura ganhou essa ação no STF, no sentido de que é possível a cobrança do IPTU, né, no entendimento de que, embora seja uma área federal, ela está sendo usada para interesse privado e, portanto, teria que pagar o IPTU. Isso realmente ocorre. Eu imagino que nessa área específica, que seria, digamos, uma nova área para ser explorada nesse sentido, também se aplica a isso que o Marcos falou. Ela é uma área federal que ela vai ser arrendada novamente, né?
e aí, obviamente, todos os custos que Mas se tem será vai ser uso colocado. definitivo, porque se a prefeitura fica uma área para habitação popular, não terá uma mudança, porque se você edificar, você não terá uma mudança jamais. Será sempre habitação popular. Sim, nesse caso, se toda a área for definida assim, sim. Em princípio, me parece que é toda a área. Pelo que eu estudei o caso, é toda a área. E aí seria uma cessão, tem que ser um termo de cessão do SPU para o município, mas eu faço a com essa finalidade específica da área habitacional. Essa empresa simplesmente está sendo convidada a sair de lá. Ela vai ter que ocupar uma outra área no município. Existe essa área do município, Marcos, que a legislação prevê para a logística, para essa definição, ou ela terá que deixar o município? Não, quem precisa realmente promover uma área e alocar essa empresa é a autoridade portuária, porque essa empresa ela está dentro de uma área de concessão. A outorga é da autoridade portuária. Exatamente. Então, ela é alfandegamento, já é uma questão da Receita Federal, que ela pode ser... Aí é também outra questão, mas ela está numa área sob concessão, correto. E na época foi, obviamente, obtida por eles. Essa autoridade portuária vai ter que designar uma área, porque simplesmente você desativar dois terminais, como pode acontecer? A Ecoporto, né, e a empresa de 50 anos, são duas empresas santistas, duas empresas que empregam. Agora, a política ela precisa entrar nesse momento em que local vocês vão alocar essas duas empresas santistas que precisam ainda gerar emprego aqui. Tá aí, eu vou até passar isso aqui, né? A nossa querida Silvana Cecília, passar para o prefeito Rogério Santos, que vai para um novo mandato, sentar aí com esses empresários, porque não é simplesmente o fechamento de empresas, é desemprego, é receita, é capital que deixa de ser investido no município também de alguma forma, e ao que me fala e ao que me consta, são empresas que os seus empresários, seus proprietários moram no município, pagam impostos na cidade. Não estou errado não, né, Marcos? Pode ser que para a vida deles não mudem muito. Sim, mas para a vida de muitos... mas muda. Muita gente, sentido, principalmente para a empresa que está no Marapé, que eu conheço muito bem. Ele conhece os funcionários pelo nome, ele tem uma amor pela empresa. Assim, é uma empresa que tem um DNA do Santista, uma empresa portuária, conhece do porto, sabe o que está falando. Né? Você não faz essa... Sabe, isso aí a todo momento, é como eu falo, todo momento que você vai prorrogar o reporto é um cenário, é só confete, é um show de circense para provar algo que é necessário hoje. Isso é importante. Quando eu citei lá a prefeitura, o novo secretário, quem assumir a pasta de portas também, independente de quem seja, pegar a pasta e procurar essas empresas, entrar em contato com o Anderson Pomini, entrar em contato com a União e dizer, essas empresas estão no meu município e que pese a área ser de concessão e de vocês, a gente tem interesse total em ajustar alguma coisa que não prejudique nem a eles e nem a vocês. Então, o município também passa a ter essa importância e essa obrigação de fazê-lo. E eu vou citar aqui, Marcos, você sabe o apreço e o respeito que tenho por você, desde que conheci, a coragem do Marcos, o empreendedorismo dele, daqueles que são pares, o Maurício pela coragem que teve de assumir lá atrás a Secretaria de Finanças, mas vamos lá. Você chegar para um empresário que está bem, como você bem colocou, não discordo de você não, Marcos, longe disso. Talvez para eles não afete tanto, mas eu duvido que o Marcos, se acontecesse algo desse sentido, que não vai acontecer, a empresa dele, graças a Deus, em outro sentido, mas o que acontece, para a gente finalizar, o Marcos jamais gostaria, Marcos, de fechar sua empresa, mandar todo mundo embora, não te viria ali uma tristeza profunda de um negócio que você montou, você luta para manter, para crescer, simplesmente não virar de chave, não virar de página, ou num dia para a noite, sua empresa não está mais aqui. Essa é a diferença do investidor e do empresário. É simples. Eu coloco só o dinheiro em ser investidor. Se eu coloco minha vontade de trabalho, eu sou empreendedor, empresário. É isso aí. Então, tem colaboradores que começaram com a nossa empresa. Conhecem tudo, onde tem um parafuso. Assim. São pessoas que, de total confiança, são pessoas que a gente construiu a profissão dele. Eles começaram como estagiário ou como ajudante, ou como
o jovem aprendiz, então eles construíram uma carreira na nossa empresa. E alguns viram até empresários depois disso. Eu acho isso... Você deu um empurrão. Eu acho ótimo, acho bacana, porque, de certa forma, a gente deu uma contribuição para alguém. E de uma hora para outra, assim, simplesmente apaga. Né? É bem difícil. É duro. Bom, eu vou pedir a gentileza do Marcos, a gente vai insistir nesse tema também. Vamos entrar em contato com o pessoal da Transbrás também, que é uma empresa genuinamente santista. Vamos entrar em contato também. Até lembrar do Geraldinho, para falar um pouquinho disso também, qual é a visão dele. Ele é uma empresa de abastecimento de navios, né? Entender no valor como é que pode funcionar isso. Vamos tentar também alguém da prefeitura com a sensibilidade para entender. O painel do Porto veio para agregar, para tentar não apontar apenas problemas, né, Maurício, mas também apresentar soluções. Às vezes eu enxergo o mundo de uma maneira, o Marcos enxerga de outra, você também, e podemos unir essas opiniões e ideias e forjar uma solução para os problemas. Porque é muito fácil na prática apenas olhar, vamos fazer, precisamos ver como fazer, como implementar. Diga lá, Virgínia, a participação, as minhas eu perdi aqui. Peço desculpas, eu sei que o Ayrton mandou uma pergunta e eu acabei perdendo algumas, mas um abraço a vocês de Itajaí, como também ao Bento, lá em Florianópolis, dando bom dia, e dizendo que lá chove, mas o tempo vai abrindo. Aqui já está aberto, viu? Mas diga lá, Virgínia. Marcelo Rocha, bom dia aos amigos, excelente programa. Bom dia, Marcelo, um abraço para você, empresário também, gestor também em finanças e empreendedor. Maurício Franco, obrigado pela presença, ótima quarta-feira. Espero você de volta aí. Vamos ver se até o final do ano o Maurício ainda vem participar com a gente, né? Não sei se é possível. Maurício já está de férias, Maurício? Não. Continuo com as minhas consultorias, meus trabalhos, né? E eu estou agora, recentemente, eu assumi a diretoria financeira da Pinacoteca. Isso. É um trabalho aí de contribuição, né, a um grande equipamento cultural santista, e não estou de férias não. E obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com os amigos, o nosso querido Marcos aqui também, já fizemos vários programas juntos, e a todos os, Virgínia, e a todos os nossos ouvintes e espectadores que nos acompanham. Um abraço especial ao Paulo do Beduíno. Alguns amigos vieram de fora, do interior, não conheciam, disseram o atendimento, a qualidade dos pratos lá do Beduíno. Eu falei, é uma empresa de Santos, uma empresa genuinamente. Recentemente o seu fundador faleceu, nos deixou. Exatamente. Mas os filhos, o Paulo, que eu tive a oportunidade de conhecer. Vivian, que estão tocando o negócio agora, sim, são grandes amigos. Leve um abraço. 10 pessoas estiveram lá conhecer e ficaram encantados com a qualidade da comida lá do Beduíno, que você conhece também, tem um contato mais estreito com a família. Exatamente, pode deixar, levarei sim, obrigado. Um abraço, Maurício. Um abraço. Um abraço, Marcos Muniz. Obrigado mais uma vez por ajudar a construir o painel do Porto, que essencialmente precisa disso, que é esse combustível. São pessoas que militam na área e a gente não para. Antes ainda do final do ano, se possível for, eu quero comentar, eu quero continuar comentando isso, porque continuar da maneira como está não dá. Então, 2025 tem que ser produtivo, que as pessoas têm que entender que o Porto existe há mais de 120 anos, inclusive o próprio presidente da Autoridade Portuária e como ministro definiram. O dia do aniversário do Porto de Santos será o dia do lançamento de todo o processo de licitação para a obra do Túlio Santos Guarujá. Que assim seja. Muito obrigado, Eduardo, Maurício, Virgínia, que faz acontecer tudo, e todos que nos assistem, né, que nos ouvem. E mandar um abraço para o meu querido Amândio. O Amândio está dizendo, Eduardo, vocês estão muito enjoados, agora tem muita câmera, eu estou ficando tonto aqui. Corta para cá, corta para lá, você não viu nada. Tem muito mais, Amândio. Eu quero agradecer também os presentes que mandaram os calendários, né? O calendário a gente vai colocar para sorteio também para vocês. O Otávio falou, a minha parede não tem calendário. Já entendi a sua indicação, viu, Otávio? Mas a gente vai fazer, com certeza, vários ouvintes convidados serem contemplados com esse belíssimo calendário da Muniz Logística Soluções em Comércio Exterior. Calendário vai encerrando por aqui, amanhã a gente volta muito mais no nosso ponto a ponto. Hoje foi o painel do Porto e amanhã o ponto a ponto de volta com informações da Baixada Santista do Brasil e do mundo. Tchau para vocês, ótima quarta-feira. Continuou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.